Bom dia a todos. Com alegria que a gente comparece na nossa querida Reumance, nesse friozinho. Bom que a gente cantou um pouco, deu para esquentar. Estudar Evangelho é esquentar o coração. Que na hora que a gente sai lá fora, a gente precisa de muito calor no coração, porque nós não encontramos no coração do outro, muitas das vezes na família, esse calor, né? A gente encontra frio pior do que esse no coração das pessoas com quem a gente convive no dia a dia. E aí o nosso coração, de vez em quando, precisa esquentar o do outro que está frio. E aí é o nosso desafio na família, né? Esquentar, acolher, amar. E a missão do lar vai nos trazer isso, aquecer o nosso coração. A missão do lar. Tem um questionamento que a gente faz, porque nós vamos falar aqui de família. Por quê que Deus fez a natureza, a maioria dos seres humanos, no mínimo, tem que nascer entre duas pessoas? Por quê? Por que Deus fez essa natureza onde as pessoas têm que nascer numa família? Tá, os pais podem desencarnar, mas ele tem que vir vinculado a alguém, porque o ser humano é a espécie mais frágil do planeta Terra, quando pequena. Ele depende sempre de alguém para se alimentar. Nenhum animal é igual ao ser humano, que com 6 meses, se não tiver alguém, ele morre. Com 2 meses, se não tiver alguém para aquecer o coraçãozinho daquela criaturazinha, morre. Por quê? Por que a gente precisa nascer numa família, gente? Deus não podia ter materializado? Podia. Não, vou materializar aqui, eu tenho meu compromisso na terra, eu tenho que conviver com outras pessoas, mas eu não preciso nascer numa família. Deus poderia ter materializado a gente. Por que família? Por que o lar? Nós vamos trabalhar isso aqui. Bom, primeiro, para eu saber qual que é o objetivo do lar, o objetivo da família, eu preciso saber o que é uma família, o que é um lar. Lar, no dicionário, é pessoas que se reúnem dentro de 4 paredes. Lar, Pedro, então não precisa ser do meu sangue? Não. Lar, família, são pessoas que se uniram e convivem juntos. Isso é lar, no dicionário. E aí a gente faz outra pergunta. A maioria das pessoas no planeta Terra saem de seus lares, porque em certo momento a gente sai da casa dos nossos pais, ou os pais desencarnam, ou, no mínimo, você muda de casa, mesmo que seja parede com parede. E nesse momento, dentro de nós, continua um querer, um desejo de construir outra casa, outro lar. Por quê? Poxa vida, você acabou de sair de um lar e quer construir outro? E normalmente a gente dá um pulo, né? Sai de casa e já casa. Para construir outro lar, acabou de sair de um lar. Por quê essa vontade nossa de sair dos nossos lares e construir outro? No mínimo, a gente quer ter um cachorrinho do nosso lado. No mínimo. Dentro de uma casinha. Para formar uma família. E muita gente reclama, né? Muita gente reclama. Reclama que a sogra é não sei o quê, que o irmão e que o pai, o filho, aquele que convive dentro de casa, e reclama da família. Mas não consegue ficar uma semana longe. Ele sente saudade até das brigas. Fala, nossa senhora, eu estou com saudade de brigar com minha mãe, mas eu estou com saudade da minha mãe. Porque família é bom demais. Família é muito bom. Aquela família que nós somos afins. Nós vamos trabalhar a família corporal e a família espiritual. Bom, então vamos falar de família. E é interessante, quem tem irmão aqui sabe. É impressionante que dentro do nosso lar tem uma mistura louca de amor e ódio, alegria e tristeza, irmãos se debatendo, irmãos se amando, tudo em 1 minuto.
Não sei se acontece nos lares de vocês, com os filhos, ou muitas das vezes conosco mesmo. Em um minuto um está batendo no outro, depois está se abraçando, depois está rindo, depois está chorando. E essa mistura de guerra e paz, 24 horas por dia, dentro dos nossos lares acontece tudo ao mesmo tempo. Por quê? Por que essa confusão? Por que essa diferença? Dois extremos entre irmãos que se amam, ou deveriam se amar. Bom, vamos trabalhar isso. Na verdade, o que é família? E aí nós pedimos auxílio ao nosso mestre. O Espiritismo tem um mestre, é Jesus. E como o nosso guia e modelo é Jesus, nós vamos perguntar para ele o que é família. Certa vez, o nosso mestre Jesus estava na casa de Pedro. E a casa de Pedro não estava indo muito bem. Pedro morava com sua sogra, morava com seus filhos, com a sua esposa. E assim como nas nossas casas nós temos problemas, na casa de Pedro também não era diferente. A sogra de Pedro, nos diz o espírito Neio Lúcio, a sogra de Pedro estava inquieta. Isso está registrado no livro Jesus no Lar. A sogra de Pedro estava inquieta porque as coisas não estavam indo muito bem na casa de Pedro. E aí Jesus, nos diz Neio Lúcio, ele começa a fazer um culto no lar. Nossa, mas eu pensei que o Espiritismo tinha inventado esse negócio de culto no lar. O nosso guia e o nosso modelo é Jesus, e é Ele quem orienta o que devemos ou não fazer para atingir o amor, a felicidade e a paz. Culto no lar. É Jesus quem nos orienta a fazer. Será que é bom mesmo? Bom, foi Jesus que orientou. Quer pacificar o lar? Seria interessante trazer a paz para cá. Quer estabilizar um lar num movimento de respeito, de amor, de troca saudável? Bom, o culto no lar ajuda. Porque lá no culto no lar vai ser aquele momento onde a gente vai trazer a espiritualidade amiga para mais perto do nosso coração. E quando a espiritualidade amiga chega mais perto, quer dizer que eu estou conectado com Ele. Eu estou mais perto do amor, porque eles já estão ali nos amando. Só que nós nos conectamos com o ódio, a mágoa, o desrespeito. E aí surgem os conflitos e nós não temos 10 minutos. Porque culto no lar pode ser feito em 10 minutos. Você lê 5 minutos de evangelho e comenta. E aí vai ser exatamente aquele momento que nós vamos receber as intuições necessárias para cessar o conflito. Para ter força para superar o conflito. Culto no lar. É Jesus quem nos orienta. Bom, Jesus deixa a dica, né? Proteção do lar. Bom, na casa de Pedro, Jesus faz o culto no lar. E a sogra de Pedro estava inquieta e pergunta assim, afinal de contas, mestre, imagina Jesus na nossa casa fazendo culto no lar? Imagina Jesus na nossa casa fazendo culto no lar. Mas é só abrir o evangelho, ele vai estar lá. É só abrir o evangelho, ele estará lá. E aí Jesus, a sogra de Pedro pergunta assim, afinal de contas, o que vem a ser a família? O que vem a ser o lar? Porque ela estava muito inquieta com essa questão de família. E aí Jesus fala assim para ela, olha minha irmã, iniciamos a tarefa entre flores. No início da família, é promessa de paz e compreensão. Ele coloca numa linha de tempo a família, que primeiramente a família, como é que é? Promessa de paz e compreensão. Uma família de 50 pessoas. A família inicia com quantas pessoas, gente? Duas. A família tem 100 pessoas, 50 pessoas. Com quantas pessoas a família iniciou? 2 pessoas. E no início como é que é? É flor mesmo, né? É flor, né? Literalmente.
E da flor e a caixa de bombom. As palavras são pequenininhas, a voz é afinadinha. É uma beleza no começo. Promessa, o noivo fala assim, não, mas eu vou fazer, vou acontecer e vou... Como é que faz? A namorada é assim, nossa senhora, mas ele gosta de tudo que eu gosto. Eu vou fazer tudo que ele quer. É assim no começo, né? E nós apresentamos no começo o melhor de nós. O melhor. E tem que ser assim. É uma propaganda enganosa, né? Porque se a noiva olha para o marido daqui 15 anos, ela fala assim, nem... Imagina, você olhando daqui 15 anos seu marido. Não quero esse trem, não. Mas tem que ser assim no começo. Mas Jesus completa assim. Iniciamos a tarefa entre flores para encontrarmos depois pesada colheita de espinhos. Iniciamos com promessas de paz para depois surgirem as pedradas. Como é que é depois? Depois que esses dois decidem assumir a missão do lar, esses dois espíritos que antes eram sustentados em suas casas, quem construiu não foram eles eram orientados, agora eles decidem assumir responsabilidades maiores. Eles decidem agora, sou eu que vou construir. Somos nós agora que vamos orientar. E assumem responsabilidades grandiosas do lar. Agora é comigo. Se casam, ou juntam, ou passam a assumir as responsabilidades do dia a dia, somente os dois. O que acontece depois? Das flores vai para espinhos. Porque o ser humano realmente é uma flor. O ser humano é interessante. Como é que é a flor, gente? A flor, ela é cheirosa, ela é macia. Você chega perto, é macio, é acolhedor, é cheiroso. Mas a rosa é interessante. Quanto mais você chega perto, você vai encostando também nos espinhos. E o ser humano é assim. E a intimidade é assim. Quanto mais você conhece a pessoa, mais espinhos começam a aparecer. Porque as máscaras da gentileza, elas começam a cair. Que é natural em nós, de vez em quando, tá nervoso mesmo. De vez em quando eu estou espetando. Mas de vez em quando eu estou acariciando. Ser humano, num sentido simbólico, é uma flor. Que tem espinho, mas que de vez em quando é cheiroso, gostoso, macio. E de vez em quando é duro, espinhento. E dentro do lar nós perdemos as máscaras da sociedade, que são necessárias para um convívio harmônico. E dentro do lar nos mostramos. Por isso que, quando tem uma intimidade maior, mais espinho encontramos. Tanto espetando como sendo espetados. E como é que é a comparação de um para o outro? No começo, como é que era? Promessas. Ah, mas eu vou fazer e vou acontecer. E o noivo, nós vamos casar e nós vamos fazer. E a noiva, não, eu vou fazer tudo. Depois, como é que é? De promessa vira ameaça, né? Você não faz isso, não. E eu vou te matar. Você me paga. Como é que é o namoro? O namorado para despedir é 1h30, né, gente? Não, mas não vai, não. Não, mas fica aqui. Não, pelo amor de Deus. E depois, o que acontece? Tá precisando de tchau para ir? Não, graças a Deus, foi embora. A mãe de Lísias, no livro Nosso Lar, traz para nós esse movimento humano do casal, das famílias, que é onde inicia as famílias. E ela agrupa as famílias humanas em 3 tipos, principalmente os casais. Com certeza tem a estatística no plano espiritual. E dentro dessa estatística, ela agrupa em 3 casais na Terra. 2 raríssimos. 2 raríssimos. 1, a maioria de nós. E olha que interessante o que ela fala. Enquanto as criaturas vulgares na Terra atravessam a florida região do noivado, porque o noivado são flores. A florida região do noivado procuram se mobilizando o máximo de recursos. No início das famílias, a gente quer entregar o máximo de nós mesmos. Todos os seres são belos quando estão verdadeiramente amando. Mas,
logo que recebem a bênção nupcial, o casamento, atravessam os véus do desejo. Atravessando os véus do desejo, porque o desejo é interessante. Nós buscamos a vida pelo que desejamos. Em certo momento desejamos ter paz. A gente veio para cá hoje. Em certo momento desejamos ser pessoas melhores. Procuramos alguma religião, algum líder espiritual que me traga a paz. Foi um desejo que nos trouxe até aqui hoje. Um desejo de nos espiritualizar. E os desejos nos fazem mover. E um dos desejos é casar. Eu quero casar. E nós mobilizamos tudo para isso. E o desejo, para a gente atingir alguns dos nossos desejos, nós colocamos essas máscaras, que muitas das vezes não é e demonstra a nossa realidade. Então, antes do casar, eu tenho o desejo de casar. Então, eu moldo, eu sou mais gentil, eu faço coisas que muitas das vezes eu não faço para atingir aquele objetivo. E depois que eu atinjo, eu relaxo e volto a ser quem eu sou. E aí a gente atravessa dentro de casa os véus dos desejos. E nós voltamos a ser aquela flor que também tem espinho. Atingiu os véus do desejo, nós caímos, nos diz a mãe de Lísias, no livro Nosso Lar, psicografia de Chico, o capítulo é o 20, Noções de Lar. Nós caímos nos velhos braços dos monstros que tiranizam os corações. E aí ela explica o que acontece normalmente no lar. Não há mais concessões recíprocas, ninguém quer ceder mais, não há tolerância, nem mesmo fraternidade, e apaga-se a beleza do amor. Ninguém quer mais ceder, não há nem tolerância. E aí ela divide em 2 tipos de comportamento que nós temos. Esses comportamentos, ou nós observamos em nossos pais, ou nós observamos conosco mesmo, com os nossos relacionamentos. O primeiro, ela fala assim, os mais educados respeitam-se. E aí o casal passa a respeitar um outro, que é uma manifestação do amor. O segundo, os mais rudes mal se suportam. Nós observamos isso aí. E muitas das vezes nós caímos nessa. Um não quer ver o nariz do outro dentro de casa. Dentro de casa. Aí ela traz para nós os 3 tipos de casal humano. O primeiro, almas gêmeas. E ela chama de raríssimas uniões de almas gêmeas. Está procurando a sua alma gêmea? Vai ser difícil de achar. Vai ser difícil de achar. Raríssimas uniões de almas gêmeas. Segunda, reduzido matrimônios de almas irmãs ou almas afins. E terceiro, esmagadora porcentagem de ligações de resgate. A maioria de nós está unido para resgatar. Pedro, resgate é castigo? Não. No resgate eu tenho que sofrer? Não. Quando você resgata uma pessoa, o que você está fazendo com ela? O que é o resgate, gente? Recuperar? Salvar? O bombeiro, o que ele faz? Resgata as pessoas, salva as pessoas. A maioria dos casais no planeta são ligações de resgate. Está um salvando o outro. E isso se desdobra com os espíritos que vêm depois, os filhos. Então é um resgate do grupo. Do grupo. Nós vamos trabalhar esse resgate aqui. Neste momento, quando Jesus fala para a mãe de Pedro assim, começa com flor e termina com espinho, ela começa a chorar, porque o negócio não estava bom na casa de Pedro. Ela começa a chorar. E aí Jesus, percebendo o desequilíbrio espiritual e emocional nela, fala assim, olha minha irmã, o lar é a escola das almas. O lar é uma escola. Neste momento, Jesus amplia a consciência da sogra de Pedro. Para trabalhar lar, escola, a gente precisa sair da personalidade, da função do ego. Porque eu falo assim, eu sou o pai, aí eu desencarnei, e aí? Não é assim, André Luiz, no livro Nosso Lar?
Ele fica doido para ver a minha família. E aí a enfermeira fala assim, olha, espera. Não, a minha esposa, espera, não vai lá não. Agora você não está preparado. Não, os meus filhos. E o que acontece quando ele vai visitar? Não é meu. Na cama dele já estava dormindo outro. Para os filhos dele já não tinha nem foto dele lá mais. O outro já estava cuidando. Saiu da personagem. Porque nós recebemos o famoso projeto. O Pedro não é você. Pedro é um projeto que você recebeu. Nós temos um aprendizado para fazer na encarnação. Escola. Qual que é a função da escola? Educar, instruir, ensinar, socializar. E muitas das vezes nós não conseguimos compreender a missão do lar porque a gente se vincula à personagem. A mãe fala assim, eu sou mãe. E está na função. Mas acima do mãe, acima do filho, nós estamos na família para quê? Para aprender. E na família, ou na escola, porque diz Jesus que a família é a escola das almas, na escola nós estamos aqui para aprender com alunos igual a nós mesmos. Na escola nós temos momentos de alegria, nós temos o recreio. A maioria do tempo na escola, o que a gente passa? A gente passa do lado de quem a gente gosta. Daquelas pessoas que a gente se afiniza. Os colegas que a gente busca na escola, normalmente são os colegas que a gente ama, não é isso? É assim. Agora, em certos momentos na escola, naqueles últimos 5 dias, como é que é? É a prova. Na prova, o aluno tem que fazer. E tem prova na nossa família, como é que é? A gente quer desistir. A gente não aguenta. Tem situação na escola que eu falo assim, eu não aguento esse professor mais. Eu não quero fazer essa matéria. Na família, tem pessoa que você olha e fala assim, eu não quero essa pessoa mais perto de mim. Eu não quero. Eu não quero passar por essa prova. Eu não quero estar aqui. Mas aí o papai, quando o filho fala assim, eu não quero ir para a escola, o que o pai fala? Meu filho, isso vai ser bom para você. Você vai desenvolver. Tá, meu filho, ele é chato mesmo, mas você tem que aprender a conviver, porque dentro de sala de aula pode bater no coleguinha? Pode xingar a coleguinha dentro de sala de aula? Se os 2 coleguinhas dentro de sala de aula ficam brigando e começa aquela confusão, os 2 aprendem alguma coisa? Não. Não aprende nada. Perdem a lição. Entendem o que é família? Qual que deveria ser o comportamento dos alunos dentro da família? Porque pai, mãe, filho, cunhado, sogro, irmão, primo, são alunos. São alunos. Que Deus coloca os seus filhos numa grande escolinha chamada lar. Essa é a missão do lar. Essa é a missão do lar. Estamos para aprender. Vamos trabalhar mais isso aqui. Emmanuel nos traz um conceito maravilhoso de lar. E ele também chama lar como escola das almas. Estamos dentro das nossas casas, com as pessoas, com os professores, muitas das vezes nós mesmos ensinando, não é à toa. Olha aqui que ele fala. O lar é o templo de carinho que a gente restabelece as nossas forças. Tem ombro melhor do que aquelas pessoas que a gente ama no lar? Existe ombro melhor? Todo o planeta Terra pode te abandonar. Todo mundo pode te abandonar. Vai ter uma pessoa na sua família que vai te apoiar, independente do que você fez. Sempre. Família no sentido de afinidade de coração. Tem uma pessoa no planeta que ela vai te apoiar. O lar é onde nós restabelecemos a força, mas também, igualmente, é a rude escola da nossa regeneração. Da nossa regeneração. E aí ele fala no livro Fé, Paz e Amor, psicografia de Chico, lar é o divino corredor para a vida celestial. A nossa família é um corredor para a vida celestial. Você quer chegar até Deus? Você quer encontrar Deus dentro de você?
Nós queremos ter uma paz que nada tira essa paz. Nós temos lampejos dessa paz. A tarefa de caridade nos ajuda a ter essa... Não pensar no passado, não pensar no futuro, estar plenamente aqui com Deus, em paz. Como é que chega nessa paz? Você tem que entrar num corredor. A gente tem que entrar num corredor, nos diz Emmanuel. Esse corredor se chama família. Lá nesse corredor chamado família, nós vamos atingir a plenitude. É a escola que nos ensina a mover sentimentos rumo a Deus, rumo ao amor. Lar, no livro Família, lar é o santuário em que a bondade de Deus nos situa. Olha só, não é onde a justiça de Deus nos situa. Lar é onde a bondade de Deus te colocou. Tá, aí eu faço uma pergunta. Vamos lá. Lar é onde a gente restabelece forças. Lar é onde a bondade de Deus nos coloca. Ok. Por que tanta guerra na minha família? Por que nos lares do planeta Terra tanta confusão? Por que os irmãos, muitas das vezes, nascem na mesma família, brincam de carrinho juntos, com 15 anos estudam juntos e com 30 anos se odeiam? Famílias de 10 irmãos, 6 irmãos, antigamente tinha 20 irmãos. A família se separa completamente após os pais desencarnarem. E vão criando aqueles grupos onde alguns se gostam, outros se odeiam, mas todos tomaram do mesmo leite. São irmãos ali, conviveram na mesma casa e se separam. Por quê? Por quê primeiro um agrupamento, depois uma separação? Muitos profundamente magoados uns com os outros e não quer mais ver o nariz do outro. Mas não é família? Por que essa diferença? Emmanuel nos ajuda nesse esclarecimento. No livro Luz no Lar, ele fala assim, capítulo 46, psicografia de Chico. O lar na terra ainda é o ponto de convergência do passado. O lar ainda é o ponto de convergência do passado. O que é ponto de convergência, Pedro? Um ponto, na matemática, onde duas retas se encontram. Nós tivemos vários encontros e convergências em reencarnações passadas. Várias. Assim como nessa. E muitos desses pontos de convergência em reencarnações passadas foram pontos muito positivos. Foram convergências maravilhosas, amizades maravilhosas, relações familiares muito boas, onde se criou uma afinidade profunda, pessoas que a gente gosta, independente do que ele faz. Aquela pessoa que você se entrega e sente o amor. São aquelas pessoas que você não precisa de máscara, não precisa ficar se justificando, você pode ser quem você é e ela te aceita por isso. É bom demais estar perto dessas pessoas. Muitas convergências foram dessas. E em certo momento, um grupo de espíritos teve a missão de reencarnar de novo. E muitos desses espíritos falaram, olha, nós vamos reencarnar nessa família aqui. Tinham convergências positivas nesse grupo. São aqueles familiares que, sem explicação, você é muito próximo daquela pessoa. Muito próximo. Vocês ou nós já criamos uma relação de amor com aqueles espíritos. Antes dele ser seu pai, sua mãe, seu irmão, seu primo ou seu amigo, são espíritos. São seres humanos. E nós estabelecemos relações muito positivas, conversões do passado. Agora, muitas convergências do passado não foram muito positivas. Alguns relacionamentos que nós tivemos em reencarnações anteriores foram traições, mágoas profundas que deixamos nos corações ou colocamos no nosso coração. Muitas das vezes, relacionamentos de derramamento de sangue. Suicídio, alguns assassinatos.
E naquela experiência escolar, nós prejudicamos coleguinhas e auxiliamos outros, assim como também fomos prejudicados. E essas convergências negativas, esse mesmo grupo de espíritos que decidiu reencarnar, agora também vai ter que estabelecer uma nova relação. Por isso, aversões dentro de casa. Aversões. Muitas pessoas, irmãos de sangue, se odeiam profundamente. Isso não é à toa. Convergência do passado. Mas por que nasceu? Por que Deus colocou esse grupo? Por que não colocou só os afins? Porque senão a gente não vai ter paz. Porque a guerra vai permanecer enquanto nós não estabelecermos relações de paz. O resgate, o que Emmanuel chama de regeneração, tá na família, meu amigo. É porque tinha o muro do vizinho. O vizinho era o espírito irmão, que era um parente. Nós tiramos um tijolinho, tacamos uma pedra. Quebrou o muro do outro. Para resgatar, tem que pegar um tijolo, colocar, passar uma tinta e deixar novinho em folha. Devolver o que retiramos. E assim receber o que foi tirado de nós, família. Agora, mais do que isso, agora é a hora de deixa limpinho, não tira mais não. Não destrói o muro do coleguinha, não, porque dentro de sala de aula não pode brigar com o coleguinha, não pode roubar o lápis do coleguinha. Nós estamos dentro de casa, numa sala de aula maravilhosa, onde tem colegas muito maravilhosos, mas tem coleguinha difícil. E é exatamente através do coleguinha difícil que nós vemos a nossa dificuldade, que o outro é um espelho. E a gente aproveita essa oportunidade para trabalhar quem? Nós mesmos. Porque o outro vai resolver as pendengas dele. Mas neste momento na família, com as convergências positivas, a gente restabelece forças. Porque aquele parente que nos dá apoio, meu amigo, que beleza. Agora, tem hora que a gente tem que devolver o que a gente tirou. E receber o que a gente deu. Receber o que a gente deu. A nossa família é a vida nos entregando o que nós plantamos. E aí nos diz Kardec assim, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Frequentemente, o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu. Com as mesmas pessoas e relações que já estabeleceu, são as convergências do passado. Nós nos conectamos com as pessoas através do amor e do ódio. E os adversários do passado, eles vêm na família. Porque são seres humanos igual a nós mesmos. Tentando acertar, mas errando. E aí Kardec coloca no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo 2 tipos de família. O dos laços corporais. Nasceu na família, mas não tem nenhum vínculo de amor com o nosso coração. E outros laços espirituais. Isso aqui é didático, gente. A palavra família, lar, é uma palavra. Na verdade, somos todos seres humanos, espíritos. Para formar aqui laços de amor agora. Independente se é sua família de sangue ou não. Por que nasceu agora na família de sangue? Para estabelecer um novo tipo de relacionamento. Porque nós não teremos paz enquanto não tiver novo tipo de relacionamento. Laços corporais. Nasceu ali, mas não tem nenhum tipo de vínculo. Laços espirituais. Nasceu ali, mas já tem um relacionamento profundo de amor. E ele fala que os laços corporais acabam muitas das vezes na própria reencarnação. Nós vemos famílias destruídas já na encarnação. São laços meramente corporais. Agora, os laços espirituais, eles duram para sempre. Laços espirituais duram para sempre. Algumas das pessoas nós amamos tão profundamente que ele pode fazer o que quiser, que não vai alterar nada do meu amor que eu sinto por ele. Essas são as pessoas de laços espirituais. Ela pode fazer o que quiser. Ela pode me ofender o que quiser.
não altere em nada meu amor por ela. Entendem como é que é o laço profundo? Entendem que não tem guerra com amor? O filho pode fazer o que quiser. Normalmente filho, eu trago o exemplo de filho. O filho pode fazer o que quiser. Ah, mas mãe, não sei o quê, não sei o quê. Quando você ama, você fala assim, não, meu filho, para de falar um pouquinho, vamos tomar um cafezinho aqui, você está muito nervoso. Mas quando é alguém que a gente não gosta, laços corporais, ele começa a ofender, o que a gente faz? Calma aqui, vamos tomar um cafezinho? A gente começa a catar as pedras no chão também, para atacar. Porque sem amor vai ter guerra, mesmo. Só o amor vai estabelecer vínculos de paz nas famílias. E aí Emmanuel nos fala assim, é no lar que a gente tem com o adversário de ontem, adversário, ele utiliza a palavra adversário, e as afeições queridas. Pedro, como é que eu estabeleço a paz então na minha casa? Porque eu não consigo. Como é que eu... A maioria das pessoas que eu convivo são pessoas muito amorosas. Eu adoro família, Pedro, porque família é bom demais. Mas tem um momento que a família entra em guerra por conta de uma pessoa. É impressionante que a capacidade de um ser humano no lar, ele causa um distúrbio enorme. Como é que faz para estabelecer paz? Para quem que a gente tem que pedir auxílio? Quem que é o mestre do Espiritismo? Jesus. É o mestre da humanidade. E Jesus tem uma palavra assim, reconcilia depressa com teu adversário. Reconcilia-te depressa com teu adversário, porque senão ele vai falar com o juiz vai falar com o carcereiro, e você vai ser preso de novo. Porque nasceu pai e mãe, ele vai ser pai e mãe pro resto da vida. Até você desencarnar, vai ser seu pai e sua mãe. Nasceu como irmão de sangue, ele vai ser seu irmão pro resto da vida. É um cárcere para o espírito. Adversário. Reconcilia-te. Jesus não fala assim, olha gente, vocês vão tentar reconciliar. Olha, talvez você reconcilie. Não. Jesus fala assim, reconcilia-te depressa. Depressa. Emmanuel fala, nós nascemos com os adversários do passado. Não é à toa que Emmanuel utiliza a palavra adversário, porque Jesus fala, reconcilia-te depressa com teu adversário. Dessa vez, estabelece relações de paz. Dessa vez, faz diferença com um coleguinha dentro de sala de aula. Não toma bomba de novo, não. Se nós discutirmos com os coleguinhas enquanto a lição da vida é apresentada, a gente perde a vida. A gente perde a encarnação. Por conta de querelas, de desajustes. Resumindo, falta de amor. Só o amor, que uma das manifestações dele é o respeito, a honestidade, a reconciliação, a tolerância, a paciência, tudo que muitas das vezes a nossa mamãe e o nosso papai nos ensinou. Não foi à toa. E tudo que Jesus nos traz com uma perfeição inigualável. Isso pode ser assim, Pedro, isso pode ser uma bobagem. Pedro, família é assim mesmo, as pessoas são diferentes, eu acho que não tem jeito. O mundo só tem guerra porque as famílias estão em guerra. O Brasil é do jeito que é porque as nossas famílias estão do jeito que estão. O Brasil não é feito de 50 pessoas que estão governando, de 200 pessoas que estão governando. O Brasil é feito pela nossa família. A cultura brasileira sai das famílias. Inclusive, os governantes saíram de famílias. Eles tomaram leite do peito. Assim como nós, são seres humanos. E uma sociedade em paz se faz com núcleos de paz chamado família. Entendem a importância? Emmanuel nos fala que a família é um microcosmo que se manifesta no macro. Entendem a importância da família? O mundo só está em guerra porque nós guerreamos dentro de casa. A família nos prepara para fora. As mesmas relações
que você estabelece com seu pai, no futuro, quando você sair de casa, vai ser a mesma relação que você vai estabelecer com seu chefe. A mesma. Se você tem uma relação de respeito, educação, entrega, você vai ter a mesma relação com o seu chefe. E a mesma relação que você tem com a sua mãe vai ser a mesma relação que você tem com a sua esposa, com o seu marido. A mesma. As relações que nós estabelecemos dentro de casa são as mesmas relações que a gente estabelece fora de casa. Entendeu por que a gente tem que aprender respeito, tolerância, amor, paz dentro de casa, na família? Porque lá fora nós não vamos aprender, lá fora nós vamos entregar o que a gente aprendeu dentro. E aí mamãe fica falando assim, meu filho, você tem que ter paciência. Meu filho, você entendeu o castigo que eu te dei? É para você adquirir paciência, sabedoria. E aí aquela pessoa que dentro de casa tem essa educação da paciência, da tolerância, ele chega numa fila de ônibus, ele vai chegar, 30 pessoas na frente dele, ele fala, mamãe ensinou que eu tenho que ter paciência. E eu vou ter que aguardar, porque todos estão ali também querendo andar de ônibus. E ele já estabeleceu essa virtude dentro do lar. Lá fora na fila de ônibus, ele não vai causar confusão. Ele não vai causar guerra. Agora, quando as minhas relações dentro do lar são totalmente intolerantes, impacientes, eu não estou nem aí para ninguém, eu chego na fila com 30 pessoas, o que eu faço? Guerra. Eu tento burlar, porque eu não estou nem aí. Eu não tenho que tolerar, por quê? Eu cheguei aqui, eu quero ir, independente das pessoas que estão na minha frente. A mesma relação que ele tem dentro de casa. Entende a importância do lar? Que prepara o ser humano para estabelecer relações fora do lar. E lares de amor vão formar uma sociedade de amor. Pessoas que se respeitam e se toleram dentro de casa vão estabelecer um mundo novo. Um mundo novo. Para que veio o Evangelho? Para estabelecer essas relações novas. E o maior dos nossos adversários está aonde? Quem que é o nosso maior inimigo? Nós mesmos. Nós mesmos. Porque a maioria da violência que a gente vê, aqueles parentes mais violentos, no fundo, é um ego ali que está ferido, que no fundo, ele quer ser amado e respeitado. Muita da violência que a gente apresenta é porque a gente foi desrespeitado. E o nosso ego é um passarinho com a boquinha aberta que está sempre querendo receber. Eu quero ser respeitado, eu quero ser tolerado. Muitas situações na infância nós fomos abusados, desrespeitados, e esse ego guarda essa mágoa profunda. E a gente estabelece novas relações de violência, ódio, rancor, mágoa. Então, na verdade, tem que resolver o problema dentro. Você já é amado. Nós já somos filhos de Deus. Você não precisa do respeito do seu parente para ser respeitado. Você já é respeitado. Você não precisa do amor de ninguém para se sentir amado. Você já é amado. Nós já somos amados por Deus. Você está esperando o quê do outro? Não precisa. Nós já podemos estabelecer relações de amor independentes e recebemos amor. Mas o ego quer receber para depois dar. Não funciona. Tem que estabelecer agora uma conexão com Deus. E aí, no relacionamento que você tem com Deus, vai ser o mesmo relacionamento que você tem com as pessoas da sua família. Se você ama a Deus sobre todas as coisas, acabou a guerra. Porque o Deus te ama. Te colocou na família porque Ele te ama. Te colocou na família porque Ele quer ver você desenvolver. Não tem mais guerra. Você não precisa do respeito do outro, você já é respeitado. Agora é respeitar o outro. O outro ele vai resolver a pendenga dele com Deus. É problema dele. E ele não vai me atingir. Só se eu deixar. Só se eu permitir. Porque quem me respeita sou eu. O desrespeito do outro vai passar, vai entrar aqui, vai sair aqui. O que ele fala não modifica em nada o que eu sou.
Entendem que a guerra começa dentro? O maior adversário está dentro, então a reconciliação é do nosso relacionamento com o amor, que está dentro. Mas tem que vencer o ódio, muitas das vezes a vontade de ser aceito, de ser amado, as nossas carências íntimas, que todos nós temos. Precisa vencer isso, para estabelecer uma grandeza espiritual, um amadurecimento espiritual, sair da infância, de que eu preciso receber o ok do pai. Meu filhinho fala assim, ô pai, olha o que eu estou fazendo. Não precisa disso. Isso é o início. Agora não. Somos maduros. E o amor que me alimenta é o amor que eu dou, não é o que papai e mamãe me dão. Esse é um bônus, que bom estabelecer relações que nós recebemos carinho. Que beleza. Agora, alimentar do nosso próprio amor é estabelecer paz definitiva. Porque o amor que nós damos, ninguém tira. Ninguém. Você pode ser desrespeitado o que for. Se você amou e a sua consciência te deu um ok, acabou. Ninguém tira a sua paz. Por isso que Emmanuel nos traz assim. Bondade cria bondade. Perdão cria perdão. Não exija dos outros a mudança que você quer dentro da sua casa. Porque a gente quer assim, eu perdoo. Se meu sogro me perdoar, eu perdoo ele. Se meu pai me amar, aí eu vou começar a amar. Mas não funciona assim na lei. Na lei é bondade cria bondade. Você quer bondade dentro da sua casa? Você tem que dar bondade. Você quer que as outras pessoas te perdoem? Perdoa. Inicia. Estabeleça um novo relacionamento de respeito. Quer respeito do outro? Respeite. Ele fala assim, dá e receberás. Mas a gente quer receber para depois dar, né? Não, eu não vou me abrir não. Ele não abriu comigo. Não, eu não vou não. Ele não vai. Vai primeiro. Aí Emmanuel fala assim, dá o primeiro passo e os outros te seguirão. Evangelho é dar o primeiro passo. Estabelecer um movimento de paz dentro das nossas casas é a paz primeiro, sair pelos nossos pés. Quer que os seus parentes aceitem o seu espiritismo, ou virem espíritas, ou estabeleçam as virtudes que o espiritismo nos traz? Mostre para ele o espiritismo, não nas palestras, não pela boca, mas pelo seu próprio coração. Mostra para ele perdão, perdoando. Mostra para ele o espiritismo vivo na tua tolerância que você tem diante do desequilíbrio dele. Estabelecer novas relações de paz dentro da família vai fazer famílias de paz. Está falando alto com você? Fala baixo. Está falando alto de novo com você? Fala baixo. Mais alto? Fala baixo. Mostre para ele que você quer uma relação de paz e respeito. Uma hora, ele vai ficar com vergonha. O professor é assim, né? Os alunos estão falando e ele começa a falar baixinho. Ele vai falando mais baixo, vai falando mais baixo. Aí os alunos começam a perceber que eles estão conversando. Te desrespeitou? Respeita. Não entra no mesmo movimento de guerra, não. Porque senão não acaba. Respeita. Você respeitou mais ainda? Respeita. Você não precisa do respeito do outro. Você precisa respeitar. Eu preciso respeitar o meu parente para eu estabelecer um movimento de respeito. Porque senão, eles respeitam e eu também. Não tem paz. É só guerra. Entendem como é que é o movimento de dar e receberás? Não exigir do outro o que você quer dentro da sua casa? E aí, André Luiz, para finalizar, dá algumas dicas. Algumas dicas. Não tem nada extraordinário para estabelecer uma relação de paz e amor nas nossas famílias. Olha o que ele fala no livro Sinal Verde. Nunca fale aos gritos. Nunca bata as portas. Tem alguma coisa espiritual, extraordinária em estabelecer paz dentro da nossa casa? Nunca fale aos gritos. Nunca bata portas. Quando surgir um problema, não reclame. Que normalmente surge o problema, a gente, mas fulano de tal, mas... Procure uma solução.
antes de reclamar. Você vai ver, não vai ter tempo da reclamação. Porque surgiu o problema, o que eu posso fazer para ajudar? Vamos reunir aqui, gente? A gente tem um problema. O que nós podemos fazer para resolver? Vai resolver o problema antes das reclamações chegarem. Se você tem pressa de sair, essa é engraçada, se você tem pressa de sair, não desequilibre as outras pessoas na sua casa porque você tem pressa de sair. Porque a gente está com pressa, como é que a gente faz? Não, bora, todo mundo. Não é assim? Aí todo mundo está em paz, pela sua pressa a gente desequilibra todo mundo dentro de casa. Se você tem pressa de sair, se organiza primeiro. Não tire a paz do outro com o teu desequilíbrio. Ajuste com você mesmo. Os pequeninos sacrifícios em famílias. Os pequeninos sacrifícios em família formam a base da felicidade no lar. Não tem milagre, gente. É cumprir o nosso dever. Porque pai e mãe tem que educar e amar. E irmão tem que amar o outro irmão. São deveres, funções dessa escola. É só fazer o dever. Para finalizar, livro Sementes de Luz. Família é um reino de mimos, antes de provas severas. É o grupo em que redimimos das nossas faltas de outras eras. Ele mesmo quebrou lanças, quis família, tinha fé. Depois de 5 crianças, o coitado deu no pé. Inimigos reencarnados, quando irmãos, a luta estranha. Assim que um deles se altera, tanto bate como apanha. Lar de luxo, lar singelo, furna, choça ou barracão, o lar é o ponto mais belo na lei da reencarnação. Lar é o recanto que abriga, o afeto por doce chama, onde se xinga e se briga, e onde a gente mais ama. Que Jesus nos dê essa força e nos abençoe. Muito obrigado, gente.